para pensar no que eu estou rindo, por que eu estou rindo. Na verdade, isso realmente é engraçado. Então, assim, como eu, educadora, como eu posso? Isso daí poderia também ser colocado assim, poderia-se criar uma forma de colocar na educação, desde os primórdios, desde a tenridade, um incentivo ao humor, à qualidade do humor. Isso, eu responderia três coisas. A primeira vez no comentário, reforçando o que você disse, que a gente ri sem saber, e há uma força no risco que é o contágio. Não há toa que muitos programas, tipo Anísio era um desses. Alguém ri na televisão. Né? Você viu, não sei para os mais velhos, né? Mas você Friends, uma plateia ri. Provavelmente, se não tivesse esse riso, ninguém na televisão riria. E às vezes você assiste um filme engraçado num cinema, você ri, às vezes sozinho você ri menos. Você tem um efeito de grupos. Então você tem toda a razão, às vezes a gente ri levado a rir, sem muito bem saber do... Agora, do ponto de vista da educação, as duas próximas coisas que eu diria: eu sou absolutamente contra sobrecarregar currículo. Por exemplo, me pediram para eu assinar um abaixo-assinado para a presença da psicologia no ensino médio, me recusei. Como eu sou contra a presença da filosofia, porque é um lobby que conseguiu dele, sou contra a sociologia, entendo bem o que eu quero dizer. Sou totalmente favorável à presença da filosofia e da sociologia no currículo. O que eu sou contra é uma matéria para um, uma matéria para outro. Eu seria favorável a um curso chamado Filosofia e Ciências Humanas, certo? Onde entraria psicologia, sociologia, antropologia, filosofia, seja lá o que for, mas com uma carga horária X e acabou. Porque senão você vai... acaba sendo lobby. Cada lobby mais forte consegue colocar o seu como ensino religioso, o seu lá no... E como a psicologia é fraca, a psicologia é uma corporação fraquinha, não existe. Então, não seria a favor de mais uma matéria, humor 1, humor 2, humor 3, introdução ao humor, não, nada disso. Por isso sou a favor da transversalidade. Transversalidade é você tomar temas variados, articuladas às matérias que já existem. No caso do humor, isso é a coisa mais simples do mundo a fazer, notadamente em áreas de arte, desenho. Por exemplo, pega uma Mafalda, é simplório o desenho, mas extremamente complexo. Como é que você faz em poucos traços uma pessoa parecer triste, raivosa, brava, alegre, neutra? Super arte por trás disso, né? Pode ser em artes, portanto, pode ser evidentemente em português, em línguas, pode até ser em língua inglesa, porque existe um humor britânico que é bem diferente daquilo que a gente consegue aqui, muito ligado ao nonsense e transversalidade. Então dá para você trabalhar o humor em várias histórias. Aquilo que eu contei para você, na Idade Média não podia rir, aprende o carnaval, por isso que o carnaval tão ligado à risada, porque era aquele momento. Depois disso, uma seriedade, né? Tanto que tem uma expressão francesa que diz: ele é sério feito um papa. E a ideia do papa é uma pessoa séria. Então tem uma expressão francesa, quando alguém está muito sério, diz: olha, é sério, ele está sério como um papa. História, não, enfim. E o último ponto, ou seja, não estou propondo mais uma matéria, né? Isso desde a pré-história, evidentemente. E o último ponto, é preciso diversificar. Porque às vezes o engano, o erro, eu acho que a educação, isso vale para todos os graus, faz, é um pouco, sabe a teoria da reprodução do Bourdieu, mas uma teoria da reprodução muito mais simplória do que uma coisa estrutural, é reproduzir. Então, por exemplo, eu lembro na creche do meu filho, a gente foi lá na reunião, a creche não é da própria Universidade de São Paulo, Federal São Paulo. Aí havia uma listinha, porque voltava das férias, havia uma listinha lá na sala, que meu filho ocupava, as músicas as mais ouvidas pelos alunos durante as férias. Então tinha lá um saltimbanco, o resto era Xuxa 1, Xuxa 2, Xuxa 3, Xuxa 4, enfim, a maioria das coisas divulgadas pela Globo. Apenas saltimbanco, sabe, aquela do Chico Buarque, era a exceção. Eu perguntei, porque a minha dúvida era: bom, essa lista é uma pesquisa, não é uma pesquisa de opinião, quase não, o que você ouviu durante as férias? O que vão fazer com isso? Meu medo era, felizmente, não era a realidade, meu medo era que, já que a noiva iria ouvir o Xuxa, então vamos trabalhar o Xuxa. Mas a opção deles é exatamente o contrário. Já que eles ouviram isso, vão trabalhar outra coisa. Já que ouviram isso,
Então, isso já está ouvido. Agora eu tenho que trazer o que eles não ouviram. Na letra, cantar, você já vê que tem tanta coisa boa, inclusive em música. Mesma coisa no humor. Né? Acho que tem que trazer as crianças. Eu dou exemplo na família. O Paulo até ficou orgulhoso, desculpe o orgulho. Mas meus filhos tinham 7, 8 anos de idade, pequenos. Né? Mais para 9, que já bem alfabetizados, com uma certa habilidade. E eu tenho a coleção completa da Mafalda, um livro desse tamanho, né? Não sei quantas tiras. Emprestei, eles leram do começo ao fim. Do começo ao fim. Depois releram, porque é normal. Você entende uma coisa, você lê de novo, você entende outra, ou então você reencontra com prazer aquela piada que você tinha. Ou seja, porque são meus filhos, eu não acho que você colocar isso nas mãos de uma criança, de qualquer classe social, de qualquer lugar, como é bom, ela vai ler. Só que muitas vezes a escola não faz isso. Eles não se interessam, não é do mundo deles. É muito perigoso essa ideia de ser do mundo da criança. Ser parte do mundo da criança para ampliar esse mundo, não para referendar esse mundo. O humor é a mesma coisa, claro. O humor já faz parte do mundo deles. Então não precisa inventar absolutamente nada. Agora tem que ampliar. Chico Anísio, por exemplo, uma boa oportunidade, infelizmente. Vou falar uma coisa um pouco cruel, mas ele faleceu. Faz muito tempo que ele não aparece na televisão, acho que faz 10 anos, se não for, mais. Tem DVDs, não muito, mas eu tenho um DVD com sketches dele. Faça isso em sala de aula. Nem que seja para ver que tipo de humor. Talvez eles não achem graça. O problema não é eles acharem graça. O problema é eles, e vão achar graça provavelmente de algumas coisas, mas verem, compararem, claro que depende da certa. Então eu acho que pode colocar o humor. Insisto, o humor deve ser civilizado, moralmente falando, para evitar bullying, trotes, meu Deus, trote universitário é medieval da origem, e por algum milagre essa porcaria ficou até agora. E também do ponto de vista ético. Entendeu? Hoje, eu diria, muita gente hoje chora burro, chora pobre, sabe? Os caras choram. Ri pobre, ri histérico, poderia rir de maneira muito mais profunda, como se eu lesse um texto bem banal em vez de ler textos mais elaborados. O humor é a mesma coisa, tem níveis de elaboração e de qualidade e diferenças culturais que interessantes. Alguém mais? Surgiu alguma pergunta? Professor, queria fazer uma pergunta a respeito do politicamente correto, né? Um pouco rápido, assim, não acaba sufocando o humor, porque fica meio que uma patrulha ideológica, assim, não pode isso, não pode aquilo, né? E acaba meio que sufocando. Tá certo, algumas, como o senhor colocou aí, algumas expressões aí por deboche, né? Mas uma democracia não é permitida, até que é permitido esse deboche, tanto que é e tudo, né? Mas o que o senhor acha a respeito dessa patrulha, assim, né? Não sei se é bem patrulha ideológica o termo, mas do politicamente correto de a gente ficar achando que há preconceito onde às vezes eu acho que não há, né? O que o senhor acha a respeito disso? Então, eu acho politicamente correto a coisa mais chata do mundo. E você falou que é patrulhamento sim. E nós temos uma sociedade estranha. Ela resolve patrulhar determinadas coisas. Por exemplo, o mais patrulhado, até estava conversando com uma colega, o mais patrulhado dos comportamentos hoje é esse comportamento fumar. Então, a coisa que mais se vê em qualquer lugar é proibido fumar. Aí o Serra vem, põe uma lenha, proibido fumar, até que vai de guarda-chuva, né? Porque tudo aquilo que te cobre, você não pode fumar. Existe uma fixação em fumar. Fumar faz mal, mas essa fixação em fumar eu acho estranho, certo? Tem tantas outras coisas que poderiam ser e que são mais importantes e mais nocivas, mas escolheram fumar isso no mundo inteiro como bode expiatório. E que é um comportamento privado. Um comportamento privado. Não se fuma em público, tudo bem, se for num lugar desses, tá? Embora antigamente se
se fazia. Então nós temos certos patrulhamentos da vida privada, não ligado à saúde. Sou contra isso. No caso do politicamente correto em relação ao humor, também sou absolutamente contra. Agora, o problema é que nós temos hoje um binário, sabe, Flávio? O politicamente correto proíbe piada de todo e qualquer tipo, porque a maioria delas é de zombaria, versus a outra turma que quer rir de tudo de Auschwitz, tá certo? Do negro. Essa semana parece que um humorista, eu boto aspas, porque eu acho que isso de divertidor, não merece o nome do humorista, como não basta escrever para ser escritor. Não, precisa até um certo nível, digamos assim, mas chamou lá um preto de macaco. Não, ele entrou na justiça, chamou a polícia, etc e tal. Eu diria, chamar um preto de macaco, primeiro, isso não é humor, não é xingo, pura e simplesmente, e além do mais, por quê? Então, pode. Eu posso te chamar de macaco, de zebra, seja lá o que for. Não. Nós temos um vazio. Por isso que eu propus a vocês critérios. Então, eu diria do politicamente correto. Politicamente correto, dois critérios. Primeiro, aquele que eu coloquei do Ronaldo Costa. Valores fortes. Tá certo? Rir de homem branco rico, não tem problema. É homem, já tem força, mais do que mulher. É rico, mais força ainda. É branco, mais força ainda. Tá certo? Então, rico não tem piada. Tão sem graça um homem rico e branco que não dá para fazer piada. Mas é um valor forte. Pode ter piada à vontade. Quer um exemplo? Há uma lei no Brasil, dá para entender a lei, mas eu acho que ela é exagerada. Não dá para normatizar tudo, que proíbe o humor durante a campanha eleitoral. Porque o humor poderia servir para criticar e ridicularizar. Eu diria sinceramente, tá certo? Primeiro, isso se faz o tempo todo, e pessoas como Serra, Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso, etc. e tal, são valores fortes, sabe? Não é uma piada que vai derrubar. Então, para mim, um critério, pontos politicamente corretos, seria, ó, de quem eu estou fazendo piada? Negro é fragilizado? Ah, bom, aí sim eu concordo. Aí eu tenho que tomar um cuidado com deficiente, por exemplo. Fazer piada de deficiente é complicado, porque no Brasil, e não apenas no Brasil, o lugar do deficiente é fraco. Então precisa tomar muito cuidado, porque você já tem um valor fraco porque a pessoa é fraca, o grupo é fraco. Primeiro critério. E o segundo critério, que me parece até mais simples de ser entendido, é transferível. Se eu faço uma piada de português, não estou fazendo piada de português, estou fazendo piada sobre inteligência ou a falta dela. Faço piada de argentino, é sobre vaidade. De homossexual é sobre afetação. Sobre loira, novamente, é sobre a questão da inteligência. Não é sobre a loira. Agora, como eu te falei, as piadas sobre negros são sobre a loira. Porque não é um traço. Então, o negro é burro, baixo, fedido, preguiçoso. Aí sim, você está atacando um grupo e a piada não se descola daquele grupo. Você não pode resolver passá-la para a loira, por exemplo. Não é realmente, isso é piada racista, aí não pode. Agora, os politicamente corretos ganhariam tempo e força se eles tivessem focos precisos. Eu vou defender, então eu diria, piada sobre negro faz sentido, porque muitas são desse tipo. E é uma comunidade que ainda não tem a força que deveria ter. Agora, loura, argentino, homossexual, social, às vezes me livre. Aí, liberado. A piada tem que ser boa, é um problema de... Então, não concordo com o politicamente correto de jeito nenhum, mas é preciso oferecer uma alternativa ao politicamente correto que não seja está liberado total, né? Porque senão, se eu libero total, acontece o que o teu colega me perguntou antes, então eu vou do vizinho, sabe, do menino, do gordinho, E existem às vezes meninos gordinhos, magrinhos, que é tal uma brincadeira. Mas eles nem sempre são fortes, mas se ele gosta de horror, você vai ver o tabaco que você vai tomar, porque eu sou muito mais forte que você. Então, topo que brinquem dele. Outras pessoas, não. E você tem o ruim do bullying, o ruim não, é que como a gozação da vergonha, qual que é a reação da pessoa? Rir, o que é, como eu disse, parece uma autorização. E outra, silêncio, não conta em casa, não conta para ninguém porque tem vergonha. Aí uma bola de neve, só vai contar na hora que a coisa estoura. O irmão de uma ex-aluna minha foi isso. Ele foi vítima de bullying no ensino médio. Durante muito tempo não contava para ninguém, até que a coisa se tornou insustentável.
Mas aí já estava tarde demais. E às vezes nem a escola percebe, porque isso é no recreio. A escola também fecha os olhos por inverso, né? É no recreio, etc. e tal. Se trabalhar a questão do riso, até uma vítima dessa pode dizer, eles fazem isso comigo. Você pode, inclusive, facilitar o diagnóstico que você possa ter das relações politicamente correto, longe de mim. Mas longe de mim também de dizer, não pode, não tem critério. Senão, todo trabalho humano tem critério. O riso e o humor não tem. Mas porque ele seria totalmente liberado. Professor, vindo o senhor, eu fiquei pensando que talvez a globalização também tenha aumentado um pouco desse humor negro. Aqui no Brasil, hoje em dia, está muito comum esse stand-up. Quando a gente vai assistir esse tipo de humor, a maioria das vezes as pessoas estão chamando você mesmo de idiota e você está rindo de ser chamado de idiota. E está acabando com a figura feminina, com a figura do negro e até mesmo com a figura do deficiente físico. Porque eles gostam de zoar com essas pessoas, de ter um preconceito em cima, e isso virou piada. É legal. Eu vejo um negro falando mal de negro para fazer os outros rirem. Então talvez isso esteja vindo através de umas outras culturas, porque o stand-up, ele veio dos Estados Unidos, né, de uma cultura americana. Então essa globalização esteja massificando esse tipo de cultura. Veja bem, duas coisas. Primeiro, concordo totalmente. Globalização frequentemente entenda-se a americanização do mundo, né? Só os japoneses conseguiram universalizar o sushi. Não sei se eles conseguiram. Agora todo mundo come peixe cru, tá certo? Mas em geral é coisas que vêm dos Estados Unidos por uma correlação de forças evidente. Então, óbvio, stand-up vem dos Estados Unidos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se coloque, resolva vocês ter um humorista de stand-up. Até onde eu sei, a pessoa não prepara, tá certo? A pessoa vai dialogar. Bom, primeiro, evidentemente, essa pessoa prepara alguma coisa, senão seria uma... Mas, qual que é o grande... Mais uma vez, o Raymond Devos, esse grande humorista francês, em uma entrevista meio informal, dizia... Ele é um humorista, você prepara alguma coisa para as pessoas riem, e as pessoas não riem. Você quer morrer, diz ele, né? Exagerando um pouco, mas você quer morrer. Porque veja bem, o humorista tem uma condição cruel que nenhum outro artista tem, que é a resposta do público tem que ser imediata. Eu posso cantar um dia uma música, tá certo? Para vocês, uma música que eu fiz, vocês até dormem no meio, mas quem sabe essa música um dia será uma música conhecida. Não sei se a pessoa que a primeira que ouviu Garota de Ipanema realmente gostou. A reação não imediata não invalida o valor da minha peça de teatro, do meu livro, da minha música, etc. E tal. No humor, sim. Não é que você vai voltar para casa e acordar no meio da noite e rir. Aliás, seria piada de português, né? A pessoa que vai rir, digamos, não sei quanto tempo depois. Resultado, o humorista tem o pior inimigo dele é o silêncio. Né? Ele não faz... O humorista de público, que é da televisão, ele faz o público rir com uma fita cassete, tá certo? Resultado, o que ele tem que fazer? Garantir ao máximo a probabilidade de riso. Para isso ele apela frequentemente para sexo, e aí entra a mulher, sobretudo via sexo, ou então para coisas, digamos, que são standards da própria cultura. Então, a repetição de piadas sobre negros, sobre mulheres, sobre sexo, frequentemente, nada mais é do que a decorrência, primeiro, de fazer humor sem saber muito bem o que se vai dizer, você apela. Né? Imagina que eu não preparar essa palestra aqui para vocês, mas eu tivesse que dar, então eu não vou falar das coisas que o público quer ouvir. Né? Por isso, na educação, muitas vezes é isso, né? A educação de amanhã tem que ser pessoas autônomas, sabe? Aquele discurso todo pronto que a plateia levanta, chora e aplaude, porque é isso que a plateia quer ouvir, né? Não podemos ficar presos, não, o capitalismo, sabe? Um monte de gente que você faz palestras assim, sucesso garantido, que todo mundo queria ouvir isso. Mesma coisa do riso. Né? Então, eu acho que alguns autores dizem o riso está sendo vítima do seu próprio sucesso, eu concordo. É humor demais
Isso acaba desvalorizando o humor. Se qualquer tonto é capaz de fazer rir a qualquer hora, qualquer público, então ser humorista é fácil. Né? Se eu posso fazer Friends todo dia não, toda semana, eu posso fazer um seriado desse toda semana com sucesso, é que fazer rir é muito fácil. Muito mais difícil fazer uma música, um barulho, etc e tal. Não, fazer rir bem não é fácil de jeito nenhum. Então, concordo. O próprio sucesso do riso é o seu inimigo. Eu fiquei pensando numa parte ontem à noite, quando eu estava vendo sobre o Chico Anísio, que perguntaram para ele o que era o humor. E ele respondeu que era a descontração do cérebro. E eu queria pedir para um comentário a respeito dessa fala. Eu concordo ou discordo? Eu concordo no sentido que sim, quando você ri, até terapêutica. Né? Até terapêutica. E não é, aliás, quando eu falo que é terapêutico, não é apenas metáfora. Crianças hospitalizadas, sabe? Recebem pessoas que vão divertir-se e são palhaços, né? Que as fazem rir. Então tem um lado sim de descontração do cérebro, sem dúvida nenhuma. Mas depende do que você ri. Entendeu? Quer dizer, o riso é uma maneira descontraída, sim, para quem ri, não para quem faz a piada, de pensar frequentemente coisas que contraem o cérebro. A tristeza. Então você falou de humor negro, por exemplo. Interessante o humor negro. A definição de humor negro é perigosa, porque a definição de humor negro é rir da desgraça, da tristeza, do trágico. Então vou dar 3 piadas de humor negro. Vocês estão falando, esse cara fala de humor, não conta piada, eu perdi meu tempo aqui. Né? Então, a primeira piada vocês conhecem. A primeira piada vocês conhecem, que é bem famosa de português, mas eu vou contar que é de belga, já que, pelo politicamente correto, eu vou colocar o meu português lá para vocês que é o belga. É o seguinte, é um belga que vai viajar e deixa com um colega belga seu gato, vocês vão saber, o seu gato e sua mãe. Deixa, você cuida do meu gato, da minha mãe, e ele vai viajar lá para a Europa, para outro país. Um dia ele recebe uma carta e na carta o seu colega ele diz, a sua gatinha morreu. Aí ele escreve uma carta dizendo, mas não avisa as pessoas assim, de maneira brusca, prepara. Você pode mandar a primeira carta e dizer lá, seu gato subiu no telhado, depois eu mando notícias. Olha, ele está no telhado, não consegue descer, uma próxima carta, uma última carta, que ele caiu. Se você me prepara, em vez de eu receber a notícia de chuva. E depois de um tempo ele recebe uma carta, sua mãe subiu no telhado, depois eu mando notícias. Bom, então, é piada do humor negro? É, em geral, nas coletâneas, classificada como humor negro. Mas falso humor negro, eu diria, porque, embora o tema seja morte, o que faz rir é a burrice do velho, que pegou ao pé da letra, tá certo? E o outro diz. Então a morte é um pretexto. O que faz rir mesmo é a falta de inteligência, como essa outra, também pode ser de belga, né? Caiu um helicóptero em cima de um cemitério lá de Bruxelas, né? E a equipe de resgate já retirou 300 corpos. Né? Aí no cemitério você vai retirando novamente a falta de inteligência que está em jogo. Outro tipo de piada de coletânea de humor negro. Deixa eu escolher uma aqui, bem ruim por sinal. Assim, essa tem todas as coletâneas. É um menino que chega chorando para a escola e a professora pergunta o que houve. Ela diz, é que minha mãe hoje de manhã foi afogar os gatinhos que acabaram de nascer. E a professora diz, sim, é triste, mas talvez você não precise chorar, etc. E o menino chora mais ainda, dizendo, eu que queria afogar. Ele chora por não ter ido afogar. Então, humor negro, sim, porque o tema ainda é a morte. Só que a grande diferença aqui é que não há um pretexto para fazer piada de inteligência, mas o tema é a morte e não tem outro tema. Só que a característica desse humor, que a meu ver merece o homem humor negro, é que a tristeza é negada. Certo? Pelo contrário, a morte é valorizada. Eu quero matar os gatinhos. Outra parecida, alguém vai num borracheiro, conserta o meu pneu, o borracheiro diz, nossa,
como é que você fez um estrago tanto no pneu? O motorista responde que eu passei por cima de uma garrafa. Mas você não viu a garrafa? Não, porque ela estava dentro do bolso da pessoa. Então, novamente, isso é humor negro. Eu não gosto de humor, mas estou contando que tem que sair qualquer coletânea. Mas nesse humor, a morte é o tema, só que ela é valorizada. Agora, compare com essa última forma de humor negro, chamado humor negro. Como é que é? Vocês conhecem essa Salgueiro Chorão? Vocês conhecem essa árvore? Tá. Nos cemitérios, os salgueiros chorões choram mais que as famílias. A ideia é que as famílias acabam chorando pouco os seus parecidos, os chorões. Né? Outra parecida, né? O bom de estar morto é que a gente só vê a família uma vez por ano, né? Dia de finados. Eu diria a diferença entre essas duas últimas histórias e as anteriores, que não mata a questão da tristeza. No fundo, é uma maneira alegre, descontraída, de falar de uma coisa triste. Né? A família, no fundo, é uma coisa chata, então é bom só ver uma semana, uma vez por ano. Então, a família se despede, esquece rapidamente os mortos. Os chorões choram nas árvores, choram mais tempo, e tem muitas desse tipo. Tudo é chamado de humor negro. Então, eu diria, o primeiro é falso humor negro, porque é um pretexto. O segundo, em geral, são piadas péssimas. É realmente a valorização, a descontração pura, digamos. Agora, os outros têm descontração com referência. Então, eu não acho, eu discordaria do Chico Anísio de dizer que é apenas descontração. Tem um lado de descontração, mas não apenas. Aliás, para acabar, Molière, grande dramaturgo francês do século XVII, que fazia peças, sabe? O Burguês Fidalgo, o Aparente, vocês devem conhecer no mínimo de nome, dizia: eu quero corrigir. Por que ele fazia isso? Eu quero corrigir as pessoas brincando. Quer dizer, fazendo as pessoas rirem, eu quero as corrigir. Então tem os dois lados. Se ele teve sucesso em corrigir as pessoas, eu não sei. Mas então não é só descontração. Não é só descontração, porque senão vira deboche, vira humor. E aí eu diria, infelizmente, frequentemente o Chico Anísio caía na pura descontração. Tem algumas personagens lá que não tem nenhuma profundidade. Nenhuma profundidade, são simplesmente simplórios. Agora outros têm profundidade, né? Tem uma profundidade cultural, histórica, psicológica. Vocês podem ver muitas vezes bons personagens têm uma profundidade psicológica. Não? Agora, hoje nós estamos lá para Mr. Bean. Você sabe que eu só vi um filme dele, não gostei, não vi o segundo. Mas me deu a impressão sem profundidade nenhuma. Carlitos tem profundidade. Carlitos é gente. Mr. Bean me parece ser gente, no sentido psicológico da palavra. Dá para botar o Carlitos no divã. O Mr. Bean, não me... A personagem, não o ator dele. Discordaria em parte com toda a ousadia dos Chico. Muito bem. Mais alguma reflexão compartilhada? Professor, você acredita que esse conselho está virando um arquivo de memória da cultura brasileira? Eu não entendi o começo. O humor negro está se tornando um arquivo de memória da cultura brasileira. Não. Veja bem, há livros interessantes. Não sei se eu entendi bem a tua pergunta. Mas se eu não entendi, você me fala nada disso, fala de novo, que você está fora do tempo. Mas existe um livro de um pesquisador em história e letras chamado Taliba, se não me engano, sobre a função do humor no começo do século passado no Brasil. Bom, isso é arquivo, tá certo? E não é humor negro necessariamente. Então, se você me disser que o humor negro hoje, talvez, o seu humor muito pode ser o arquivo de uma determinada fase da sociedade, eu concordo. Eu acho que as formas de humor, essa é a tese do livro do Taliba, quer dizer, as formas de humor que se usavam num determinado período, no começo do século XX, revelam coisas políticas, culturais, morais e éticas daquele período. Então, se você fizer uma análise do que, com
imperialismo a qual o colega se referiu. Do que se ri hoje, se nunca é um arquivo, não da memória brasileira, mas é um arquivo do momento. Um pouco, sabe? Diz-me do que ris, eu te direi quem és. Um pouco isso, tá certo? Diga-me do que uma sociedade ri, isso não deixa de ser um retrato dos valores dessa sociedade. Prato cheio, meu ver, para se trabalhar com os alunos. Um pouco mais velhos, nesse caso, né? Mas é um prato cheio. O riso não é só descontração, é mais do que isso. É isso e muito mais do que isso. Então, fazer uma análise do que o povo brasileiro ri, ou do que é dado ao povo brasileiro para rir, porque já que a gente não somos consumidores, né? A gente ri do que a televisão mostra. Então a televisão mostra Chico Anísio, e não mostra mais Chico Anísio, não mostra mais Chico Anísio, né? Ou a Praça da Alegria, ou coisas do tipo. É um arquivo bonito, sim. É um arquivo bonito. No fundo, muito da educação, em geral, mas a educação para todos, não apenas para a criança, viveria duas coisas. Eu até escrevi um livro a respeito disso, onde se fala, que chama Ética para os Meus Pais. É a última história, na verdade são histórias. É preciso, digamos, desnaturalizar o mundo, se espantar. Eu coloco na boca de um professor de filosofia, se espantar. E se espantar com o mundo é tentar procurar verificar se coisas que nos parecem óbvias são de fato óbvias. Né? Por exemplo, a gente fala muito, eu cito isso nesse texto, a gente fala muito em isso é um erro infantil. Primeiro, a respeito é politicamente correto, não pobre crianças, né? E será que o erro infantil é uma boa expressão? Não creio. Né? As crianças fazem coisas muito... É erro adulto, não é erro infantil, muitas vezes. Não é um erro tipicamente do adulto, as crianças não... Então, desnaturalizar significa, será que é tão óbvio assim? A gente pode fazer isso com o humor. Será que é óbvio rir disso, rir daquilo? E com tudo. Né? E se espantar significa tomar uma certa distância. E aí, o último ponto é que o humor bom, melhor dizendo, é necessariamente distanciado. Distanciado. Até quando a gente ri de uma piada sobre inteligência, é que a gente se distanciou. A nossa inteligência é superior, então vocês nunca escreveriam uma carta, a tua mãe subiu no teto. Certo? E vocês entendem que não há o cavalete, você deve entender, etc. Então, sempre uma distância crítica. O humor de deboche não tem essa distância. É puro, você é ridículo. Agora, você é ridículo porque já pega o sistema, você é preto, você é mulher, você é loira, você é bicha, porque você é isso, porque aquilo, você jogou sem distanciamento. Mas voltando à tua pergunta, eu acho que esse humor é um belo arquivo de uma sociedade. O quanto uma sociedade influenciada por uma outra cultura que, com a sua força, penetra, como é a cultura americana hoje. Só acabando. O humor na França, novamente o país que eu conheço, porque é o meu. O humor na França é tão forte quanto aqui no Brasil de presença. Mas é cada vez pior. É cada vez mais deboche, imitações, sabe? Sem... Claro que o meu juízo de valor entra aqui. Mas no mínimo é totalmente diferente do que se fazia antes. E é muito humor, riso. Sinceramente, ninguém é capaz de produzir tanto riso em tão pouco tempo. Senão o humor seria... Qualquer um faria humor. Fazer rir é fácil. Qualquer um faz. Não merece nem ser pago. Muito bom. Acho que a gente já está chegando no nosso horário. Eu queria agradecer amigos, todos que tenham aproveitado. Oi? Tinha uma questão? Ah, foi respondida? Mesmo? Sério? Ou você está brincando? Tá. Então, gente, queria agradecer. Queria lembrar de alguns aspectos do Centro de Formação, que é esse questionário de avaliação, vocês deixem os recadinhos, os registros. Lembrar do vídeo, isso, que esse vídeo vai ser colocado, isso? Ele vai pro YouTube. Ele vai pro YouTube, quem quiser
quiser. Então, esse ano a gente vai usar um pouco mais a ferramenta digital, então a gente vai se comunicar mais com vocês e, enfim, também aproveitar e receber também o que for necessário de interesse de vocês. Escrevam para a gente dar continuidade nos trabalhos aqui do Centro de Formação. Eu, em nome do Instituto Alana, agradeço e acho que é isso. Obrigada.